Nós lemos um trecho responsivamente em Amós 4, 4 a 13, em que por várias vezes é repetida a expressão: ainda assim não voltastes a mim. O que é duro nessa passagem é que é Deus quem está dizendo, não é o profeta Amós. E ele está falando de uma atitude do povo, uma reação do Reino do Norte, que apesar de tantas maravilhas que Deus fez, que Deus havia operado na vida da nação, Deus ainda diz à nação: vocês não se voltaram para mim. Convido os irmãos a acompanharem a leitura da palavra de Deus no profeta Ezequiel, capítulo 37, profeta Ezequiel, capítulo 37, eu lerei os versos 1 a 14. Profeta Ezequiel, capítulo 37, os versos 1 a 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a palavra recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize ao filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses ossos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta a esta terra, à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. As palavras de Amós foram dirigidas ao Reino do Norte. Amós era do Reino do Sul, mas Deus o chamou para ir ao Reino do Norte. Samaria ainda não havia caído diante do Império Assírio. Essas palavras que eu li agora aos irmãos do profeta Ezequiel foram ditas à nação de Israel no cativeiro babilônico, quando o reino do norte e o reino do sul já haviam caído.
E a situação do povo ali, na Babilônia, era uma situação triste, pesarosa mesmo. Mas eu quero levantar a seguinte pergunta a nós, aos irmãos. Qual é o cenário da igreja no mundo hoje? Qual tem sido a influência da igreja no mundo hoje? Não é diferente lá da época de Amós, não é diferente da época de Ezequiel, profetizando e falando ali na Babilônia. Isso não significa que a igreja não é forte, não significa que a igreja não é a agente de Deus para espalhar o Evangelho ao mundo. Mas significa que a igreja passa por um momento difícil, passa por um momento duro. Quando nós lemos a palavra de Deus, agora em Ezequiel, nós vemos o seguinte: a nação de Israel profanou o nome do Senhor. Será que nós, como igreja, também não temos profanado o nome do Senhor? Deus acusou a nação de Israel de não santificá-lo entre as nações. Será que nós também não estamos cometendo o mesmo pecado, não santificando o nome do Senhor em nossos dias? Israel ofendeu a santidade de Deus. Mas Deus dá ao profeta uma visão extraordinária. É conhecida e chamada como a visão do Vale dos Ossos Secos. E Deus estava dizendo ao profeta algo interessante: eu vou restaurar a nação de Israel, mas pela minha palavra. Pela minha palavra. Mas para nós entendermos bem o capítulo 37, nos versos que eu li, 1 a 14, nós precisamos olhar um pouquinho só para o capítulo 36 e ver a situação degradante da nação de Israel e o que é que havia levado a nação àquele momento ali no exílio. O povo havia cometido pecados contra Deus, pecados, por exemplo, como este: violência. Por essa razão derramarei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra. A nação de Israel foi uma nação violenta, uma nação que realmente derramou muito sangue. Se você ler Isaías capítulo 1, você verá que no verso 16 Deus diz ao povo: lavai-vos, purificai-vos. Quando Deus diz isso ao profeta Isaías, à nação de Israel, ao povo de Israel, que subia ao templo para adoração, Deus está dizendo: vocês são violentos. Mas ainda o povo praticava o pecado da idolatria, e porque se contaminaram com os seus ídolos. É só você lembrar, por exemplo, do problema lá no Monte Carmelo, Elias e os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Quando Elias levanta ao povo a seguinte situação: vamos levantar aqui um altar e vamos apresentar sacrifícios, e o Deus que responder, esse será o nosso Deus. O povo disse ao profeta: essa palavra é boa. Uma nação que havia presenciado poderes maravilhosos de Deus, ações maravilhosas de Deus, agora ela não sabe se Deus é Deus ou se Baal é Deus. Por quê? Porque ela havia se curvado a Baal, a Azerate, a Azerá, a Astarote e a tantos outros deuses. Mas ainda, a nação havia profanado o nome de Deus, e por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu.
Essas palavras do profeta Ezequiel, elas são interessantes porque as nações ao redor, aquelas nações ao redor, não, as nações que estavam também sob o domínio da Babilônia, estavam dizendo, olha, essa nação é aquela nação que Deus tirou do Egito, aquela nação que Deus fez passar pelo Mar Vermelho, aquela nação que levantou reis poderosos como Davi, Salomão, e agora ela está aqui. É como se ela dissesse, onde é que está o Deus dessa nação? Mas ainda, nós podemos ver algo interessante. Apesar da pecaminosidade, apesar do pecado da nação, Deus é fiel à sua palavra. O que é que ele faria? Por exemplo, ele defenderia a santidade do seu grande nome. Mostrarei a santidade do meu nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Eu acho interessante essa passagem aqui de Ezequiel, porque ele está dizendo o seguinte: olha que coisa desafiadora. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Mas de que meio? Através de vocês. Porque eu vou santificar o meu nome através de vocês, por meio de vocês. Apesar da pecaminosidade, e Deus não deixaria de lado o pecado do povo, Deus traria sobre o povo as consequências dos seus pecados, mas Deus também estava dizendo, apesar do pecado de vocês, ou dos pecados de vocês, eu vou trazer vocês a vitórias, eu vou conduzir vocês a vitórias maravilhosas, e eu serei santificado através de vocês. É como se Deus estivesse dizendo, assim como vocês estão me envergonhando hoje, eu farei ao contrário com vocês, eu farei de modo diferente com vocês, eu vou santificar o meu nome através de vocês. Deus faz uma promessa ainda ao povo maravilhosa, pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Deus não estava falando isso aqui para tempos muito distantes da nação. Deus estava falando do exílio babilônico. Deus estava falando para a nação a respeito do exílio babilônico. E Deus estava fazendo uma promessa àquela geração do cativeiro. Mas Deus faria uma outra coisa maravilhosa ainda. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu acho interessante o que Deus faz aqui. Deus está dizendo, eu vou transformar vocês sim, mas de dentro para fora. Eu vou mudar a vida de vocês sim, mas eu vou começar essa mudança no interior de vocês, não pelo exterior, mas por dentro de vocês. Permitam-me dizer o seguinte, eu estava lendo e relendo essa passagem durante a semana. Ontem à tarde ainda estava lendo essa passagem aqui. E eu estava pensando nisso, como é que Deus muda o nosso coração? Como é que Deus age dentro de nós? E eu estava analisando e pensando a respeito disso, que obra maravilhosa essa que Deus faz em nossa vida. Estou lendo um livro, Renascimento, escrito por Os Guinness. E ele diz uma coisa interessante a respeito de um ex-mafioso, um homem tremendamente poderoso nos Estados Unidos, que foi convertido a Deus. Após a sua conversão, ele foi preso por causa dos crimes que cometeu, mas ele diz assim no seu testemunho, algo extraordinário: eu pensei que nunca poderia ser mudado, porque eu fui um homem mau, eu fui um homem que cometeu muitos pecados na vida. Mas Deus foi bondoso para comigo e Deus o usou na prisão onde ele esteve para pregar o Evangelho. Mas eu achei interessante o que ele fala, Deus mudou a minha vida. Ele foi à igreja, inclusive, para matar o pastor, onde ele foi convidado por um amigo para ir. Mas em vez de matar o pastor, ele começou a conversar com o pastor e o pastor falou do amor de Deus, da graça de Deus, da justiça de Deus. O que Deus faz em nossa vida é mudar o nosso interior. Nós não somos as mesmas pessoas quando somos transformados por Deus.
Se não há transformação na sua vida, você tem que questionar a sua salvação. Você precisa questionar a sua salvação, porque essa é uma promessa que Deus faz. Eu colocarei em você um coração novo. Eu darei a você um coração de carne, não mais um coração de pedra, insensível, duro, que não ouve a minha palavra. Não tenha medo de questionar a sua salvação. Mas é preciso fazer isto. Deus daria o Espírito, porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Deus é quem daria o seu Espírito. É Deus quem age em nossa vida, é Deus quem muda a nossa vida. Deus mudaria também o momento do povo em tempos futuros, próximos, mas Deus mudaria. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. A fome sempre foi um problema para a humanidade. E a fome vem de Deus como um castigo para o povo, por desobediência, por idolatria. É pena que nós não olhamos para a causa, vemos apenas ou procuramos as consequências, mas a causa de Deus mandar fome é por desobediência a Ele, à sua palavra. Mas ainda, por que Deus faria essas coisas? Eu acho interessante olhar para isto de uma maneira grata a Deus, porque tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido, por causa do nome dele. Deus redimiria o povo de Israel por causa do nome dele. E ele vai um pouquinho mais longe ainda. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Deus zela pelo seu nome. Deus, ele faz justiça por causa do seu nome. Mas ainda para manifestar que ele é Deus. Deus defenderia a sua santidade perante o mundo. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me manifestar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Deus restauraria a nação de Israel, sim, mas por causa do nome santo dele. Um grande pecado que a nação de Israel cometeu no passado e que a igreja comete hoje é não atentar para a santidade do nome de Deus. É não considerar o zelo que Deus tem pelo seu nome. Você tem medo das nações hoje? Você tem medo do que uma ou outra ou qualquer nação possa fazer? Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Tenha medo de Deus. Tema a Deus, mas não tema as nações. Se você tem temor a Deus, você está nas mãos de Deus, você está seguro nas mãos de Deus. Mas se você teme as nações, você está sob a mão de Deus, no sentido de sofrer consequências terríveis em sua vida. Agora mesmo de manhã eu vi um vídeo de um religioso exortando a nação do Brasil a tomar cuidado, e eu concordo com isso, precisamos tomar cuidado sim, mas por amor ao Senhor, não por medo de nações, por temor a Deus, mas não por medo de homens.
Assim diz o soberano, o Senhor: uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isto por ela. Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos e de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Agora é Deus dizendo à nação de Israel: olha a situação de vocês. Considere vocês agora, vocês estão no exílio, vocês não podem fazer nada, mas eu farei de vocês uma nação próspera, uma nação abençoada. Eu farei de vocês aquilo que eu prometi fazer. Então, neste momento que o profeta tem esta visão extraordinária. Eu não gosto de trabalhar assim, mas aqui eu acho que é bom para nós. Imagine você estar numa colina. Não sei se era o caso do profeta, mas se você estivesse numa colina e você conseguisse olhar para baixo e você visse um monte de ossos secos, o que isto causaria em você? O que isto impactaria a sua vida? Deus levou o profeta e deu-lhe a oportunidade de ver uma visão, ter uma visão, mas uma visão de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Visão triste, visão dolorida. É então quando há um diálogo entre Deus e o profeta. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É um diálogo interessante, é Deus conversando com o profeta. É uma visão, mas é Deus conversando com o profeta. É como se Deus estivesse dizendo assim: Ezequiel, você está vendo esse monte de ossos secos? Você acha que esses ossos poderão reviver, poderão ser restaurados, vivificados? A resposta do profeta é simplesmente interessante: Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor tem poder, o Senhor faz tudo segundo a tua vontade. Quando o profeta diz, só o Senhor sabe, ele não está de maneira nenhuma fugindo da realidade, ele está dizendo, o Senhor é soberano, o Senhor tem poder de agir, o Senhor tem poder para intervir, o Senhor tem poder para fazer aquilo que o Senhor realmente deseja fazer. O profeta sabe que por ele mesmo jamais poderia fazer qualquer coisa em benefício daqueles ossos, mas ele sabe que Deus tem o poder de fazer aquilo que realmente Deus deseja. Em outras palavras, o profeta está dizendo o seguinte: só o Senhor é poderoso. Não há ninguém que tenha poder como o Senhor. Tenho falado aos irmãos várias vezes, citado o exemplo de Nabucodonosor, porque é um exemplo que me chama muito a atenção. Nabucodonosor era o dono do mundo na sua época. Ele mandava no mundo na sua época. E quando Deus o levou a uma experiência na sua vida, e quando Deus lhe dá a capacidade de voltar a pensar, a raciocinar, a primeira coisa que Nabucodonosor faz é louvar a Deus. Eu te louvo e exalço a Deus, porque o teu reino é de geração em geração, o teu domínio não tem fim. E ele ainda diz, o Senhor tem poder para levantar reis e para destituir reis. O Senhor tem poder para exaltar e para humilhar. Essas palavras ditas por Nabucodonosor, elas mostram realmente o poder de Deus sobre toda a humanidade, sobre o homem. O problema nosso é que nem sempre nós descansamos no poder de Deus. Mas é interessante, Deus diz ao profeta, pregue a esses ossos. Profetizar aqui não tem sentido de fale o futuro, não. É pregar a palavra de Deus. A primeira missão de um profeta era pregar a palavra de Deus. Tanto é que se você ler o profeta Isaías, que é o maior
livro que nós temos no Antigo Testamento, Isaías tem, quando muito, 10% da sua profecia a respeito de coisas relacionadas ao futuro. A mensagem era para o povo no presente, era para aquela geração dele. Ela é para nós também hoje, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então Deus está dizendo ao profeta Ezequiel: pregue a minha palavra a este monte de ossos. Eu acho interessante a atitude do profeta, porque ele vai e prega. Ele não questiona, ele não levanta argumentos com Deus, ele não fica perguntando nada a Deus, ele obedece a Deus. Eu não acho simples obedecer a Deus, eu não acho fácil obedecer a Deus. Mas é a melhor coisa que nós fazemos em nossa vida é quando nós obedecemos a Deus. O profeta obedece a Deus. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa visão levou o profeta a pregar a palavra de Deus àqueles ossos mortos. Deus o chamou para pregar aqueles ossos mortos, mas Deus não lhe disse dê vida, porque só quem pode dar vida é Deus. Só quem tem poder de dar vida é Deus. Nós não temos este poder. E isso nos leva realmente a refletir sobre alguma coisa interessante. Quando é que aqueles ossos passaram a ter vida? Enquanto o profeta estava pregando a palavra de Deus. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. O que Ezequiel tem é uma visão, mas ela é tão nítida, ela parece tão real, que é como se realmente aquelas coisas estivessem ali acontecendo. Mas era uma visão daquilo que Deus faria com a nação de Israel, daquilo que Deus faria com aquele povo rebelde e contumaz. Mas uma coisa interessante é que nos versos 11 a 14 nós temos a interpretação desse vale de ossos. É Deus nos dando a interpretação, é Deus nos dizendo: o que eu quis dizer foi isto. E olha que coisa interessante. Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E qual era a situação do povo? Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Olhe bem para essas palavras, e o povo está dizendo a realidade deles no momento. Eles dizem isso através de 3 situações. Nossos ossos se secaram, nós estamos sem vida, nós abandonamos a tua lei, nós desprezamos a tua palavra, nós não temos obedecido a ti, nossos ossos estão secos, mortos, nós estamos mortos. Onde é que estava o problema? Em Deus? Não. O profeta abandonou a lei. Desculpem, a nação abandonou a lei de Deus, desprezou a lei de Deus. Mas ainda aquele povo disse o seguinte: nossa esperança desvaneceu-se. Esperança é algo interessante. Todos nós precisamos da esperança. Se você tem uma pessoa querida, enferma, você tem esperança que ela se restabeleça.
Se você precisa de alguma coisa, você tem esperança que haverá de obter isso. Mas quando alguém perde a esperança, deve ser uma situação terrível. E o povo disse: nossa esperança desvaneceu-se. Esperar o quê? O que é que nós podemos esperar? O povo não tinha mais esperanças de voltar a ser uma nação, de retornar à terra da promessa. Nossa esperança desvaneceu-se. Mas ainda o povo diz: fomos exterminados, deixamos de ser uma nação. As nossas tribos estão espalhadas pelo mundo. Nós estamos aqui em cativeiro. A nação de Israel não existe mais. Não é mais. Estamos acabados. Que esperança aquele povo tinha. Mas Deus está dizendo, essa nação, ou melhor, esses ossos representam a nação de Israel. E Deus está dizendo o que haveria de fazer. Eu vou restaurar essa nação. Eu vou vivificar essa nação. Eu não sei os irmãos, mas eu leio a palavra de Deus e às vezes eu me deparo com coisas que Deus diz que eu não duvido de Deus, eu duvido de mim. Eu peço perdão a Deus: Senhor, perdoa a minha incredulidade, porque eu não consigo crer nisso. Não é com o Senhor, é comigo. Como é que o Senhor tem poder de restaurar ossos secos, uma nação exterminada, sem esperança, que se desvaneceu, e fazer dessa nação uma nação abençoada? Eu não estou pensando em termos modernos, atuais, eu estou pensando lá na época do cativeiro. Como é que o Senhor tem poder para fazer isto? O problema não está em Deus, está em mim. Eu peço perdão a Deus, peço mesmo: Senhor, perdoa a minha incredulidade e ajuda-me a compreender isto. E Deus é bondoso comigo, Deus é maravilhoso comigo, porque Deus é Deus. E Deus está dizendo ao povo que Ele haveria de fazer uma restauração. E essa restauração se daria em dois aspectos. Primeiro, é no sentido físico. Deus levaria o povo de volta à terra da promessa. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Abraão, olha, e olha tudo que você puder, e olhe de todos os lados. E eu estou prometendo a você, eu vou dar essa terra para você. Eu vou dar essa terra à sua descendência, mas para sempre. O exílio babilônico não quebrou a promessa de Deus. Mas através do exílio babilônico, Deus confirmou a sua promessa ao povo. Mas Deus também faria uma restauração espiritual. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, palavra do Senhor. É Deus dizendo que Ele faria pela nação, o que Ele realizaria pela nação.
Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Sabe, se você cresce na palavra de Deus mesmo, sua vida não seria a mesma. Se você acreditar realmente na palavra de Deus, a sua vida não pode ser a mesma, não tem como. É Deus quem faz, é Deus quem realiza, é Deus quem opera, é Deus quem faz de dentro para fora. Você tem medo? Eu tenho. Às vezes você perde a esperança, às vezes eu perco. Mas é porque eu não busco a Deus. O problema não está em Deus e nem nas suas promessas, está em mim. Eu me vejo às vezes como aquele vale de ossos secos, sem vida. Eu clamo a Deus para que Deus tenha misericórdia de mim. Eu estou falando aos irmãos das minhas experiências, das minhas lutas com Deus. Mas é gostoso você ver a mão de Deus na sua vida. Como é gostoso ver Deus segurando, sustentando, orientando, dirigindo, instruindo você. Às vezes eu tenho medo sim. Mas o medo reflete a minha não confiança plena em Deus. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. É Deus fazendo, é Deus realizando. Essas duas visões dos ossos secos e da restauração desses ossos ilustram uma única verdade. Deus restauraria a nação de Israel. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Túmulos aqui não é que o povo estivesse literalmente morto, mas é na visão. E Deus está dizendo, eu vou tirar vocês do exílio, eu vou reconduzir vocês à terra da promessa. A restauração espiritual vem pela palavra de Deus. Assim diz o soberano a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque até agora vocês não compreenderam esta verdade. E o exílio babilônico é uma prova disso. Ossos secos, visão aterradora. Mas Deus faz algo maravilhoso. Ezequiel, não fixe os seus olhos nesses ossos secos e veja o que eu vou fazer. Eu vou restaurar esses ossos. Eu vou dar vida a esses ossos. E Ezequiel, na sua visão, ele vê esses ossos sendo unidos um ao outro. Os ossos passando a ter vida. É Deus fazendo, é Deus realizando, é Deus cumprindo a sua promessa. O profeta foi um instrumento de Deus, a palavra foi o meio. Deus usa você
mas não porque você seja forte, poderoso, porque graciosamente Ele chamou você. O meio que Ele usa é a palavra dEle. Não se envergonhe de Deus. Não profane o nome de Deus. Santifique o nome do Senhor onde você está. Viva o Evangelho verdadeiro. Não se envergonhe do Evangelho. O povo de Israel estava no exílio porque ignorou, desprezou, profanou a santidade de Deus. Não faça isso. Viva como um filho de Deus, temente, obediente ao Senhor. Tema a Deus. Tema a Deus, mas não tema ao homem. O que fazer então? Ouça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Não cobre do próximo, cobre de você. Não fique cobrando do outro, cobre de você. Não fique apontando para os outros, aponte para você. Eu vou dar contas a Deus. Você também dará contas a Deus. E ali não vai adiantar eu dizer, Senhor, mas eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso porque alguém me levou a fazer isto. Esse argumento diante de Deus não tem peso, porque cada um de nós é responsável por aquilo que faz. E Deus cobrará de cada um de nós o que fazemos e o que deixamos de fazer. Não é para a nossa condenação, porque se nós estivermos sendo julgados por Deus, é quanto a questões de galardão. Nós com toda certeza estaremos à direita de Cristo Jesus, mas as nossas obras serão julgadas. Você tem andado em conformidade com a palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus dia a dia na sua vida? O que Ezequiel disse ao povo era para acontecer num futuro próximo. O que ele nos diz hoje, é para nós hoje. Nós precisamos de uma restauração, de vivificação. E ela vem por meio da palavra de Deus. A revitalização começa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Deus e nos comprometemos com Deus a viver neste mundo para a glória do nome dEle, para a exaltação do nome dEle. O mundo precisa saber que Deus é o Senhor e a igreja é o instrumento de Deus para anunciar esta verdade. A visão foi terrível, mas a mensagem de Deus foi maravilhosa, extraordinária. Deus opera maravilhas. Deus faz maravilhas. Agora, é preciso crer e obedecer a sua palavra. Você crê e obedece à palavra de Deus? Que o Senhor Deus assim nos abençoe, nos fortaleça. No próximo domingo pretendo voltar a falar sobre o que é orar. Peço aos irmãos que orem para que Deus me dê sabedoria, iluminação para assim fazer.